Oi gente, tudo bem? Então, hoje dia 11/11 é meu aniversário. E eu só queria deixar isso registrado mesmo. Se tu quiser me presentear deixando um like, aí por mim tá tudo bem, né? Qualquer engajamento brilha os meus olhos. Mas no geral, só de você assistir tudo já vale muito pra mim. Enfim, esse vídeo ele também é patrocinado pela Nubia. Eles lançaram um tablet novo super potente e bem irado, e eu gostaria de mostrar um pouco dele pra vocês. Valeu e bom vídeo. A Nubia lançou seu mais novo tablet focado inteiramente em jogos, o Red Magic Nova Gaming Tablet. Esse tablet é um titã. Sério, se tu quiser rodar até os jogos mais pesados, ele consegue e consegue muito bem. Além de ter um processador Snapdragon 8 de terceira geração, considerado o melhor processador do mercado, ele ainda tem uma resolução incrível, uma bateria gigantesca e ainda pode chegar a ter 16 GB de memória RAM. Tipo, isso é o que eu tenho no meu computador. E a gente tá falando de um tablet. E principalmente se a tua brisa são os jogos competitivos e que precisam de uma precisão maior, o Red Magic Nova Gaming Tablet pode chegar a uma taxa de atualização de 144 Hz. Então todo jogo, além de parecer muito mais fluido do que o normal, ainda vai ser muito mais responsivo. E isso se aplica a tudo, até mesmo a fluidez de você só mexer no tablet. Então dá pra jogar jogo competitivo, dá pra jogar jogo casual, dá pra jogar jogo single player, independente. Aqui o teu limite é o céu. Se é um jogo e é jogável, tu vai conseguir jogar. E como esse tablet tem um sistema bem avançado de refrigeração por coolers, ele nunca sobreaquece também. Sempre que tu abrir algo mais pesado, o sistema de refrigeração automaticamente começa a funcionar. E a temperatura nunca dispara. Perfeito justamente para você que curte ficar horas e horas jogando e odeia quando seu celular fica parecendo um forno elétrico de tão quente. Ah, e ele também tem RGB. Ó que fofinho. Enfim, se você gostou do que viu e gostaria de dar uma olhada mais a fundo, tu pode entrar aqui no link da descrição e encontrar o modelo que mais se adequa às suas necessidades. Obrigado, Nubia, e bora pro vídeo. Sabe o que o Slenderman, o Siren Head e principalmente as Backrooms têm em comum? Sim, todas essas aí são creepypastas, mas para além de serem apenas creepypastas, se é que eu posso falar dessa forma, essas três coisas se tornaram um universo, viraram praticamente um mundo próprio mesmo. As Backrooms nasceram inicialmente como um fascínio coletivo. Como era fascinante o ser humano se sentir tão incomodado e ao mesmo tempo tão fisgado por espaços liminares. No fundo era só uma foto, da foto nasceu um texto, e do texto nasceu um universo inteiro. Hoje as Backrooms se tornaram parte da cultura pop. Vídeos independentes, histórias, promessas de filmes e até jogos inteiros tentando criar algum tipo de narrativa desse lugar. O que nasceu apenas como um andar executivo levemente amarelado, virou uma grande gororoba com milhares de andares. Criaturas assustadoras, equipes de segurança e você pegou a ideia. Claro que é bem discutível se essas tantas edições e distorções realmente foram positivas ou negativas para a história como um todo, mas sendo sincero, o ponto nem é esse. Porque, mesmo que ter monstros descaracterize a ideia de espaços liminais, é muito incrível como tudo isso foi organicamente sendo criado por uma comunidade inteira. Não foi um grande escritor expandindo seu próprio universo, e sim milhares e milhares de anônimos com uma imaginação muito fértil e, claro, bastante tempo livre. E eu não sei vocês, mas isso pra mim é muito legal. Acho que eu gosto bastante dessa relação íntima entre criador e criação, sabe? O porquê de jogos como esse parecerem muito mais legais do que qualquer AAA que tenha saído na mesma época. E como eu citei ali atrás, esse fenômeno ele não é único das Backrooms. Outras histórias acabaram chegando nesse status quo de ter um universo muito maior e muito mais rico do que o proposto pela primeira pessoa. E é justamente sobre uma dessas histórias em específico que eu gostaria de falar nesse vídeo. Uma história sobre opressão, sobre espaços liminares e, claro, sobre a União Soviética. Enfim, sejam bem-vindos à história de Samusbor, o terror industrial russo. Você provavelmente não conhece esse jogo. Ele se chama Clecca. E de uma primeira vista ele só parece mais uma cópia genérica de Lethal Company. Sabe, um jogo de terror cooperativo onde você precisa escapar de monstros e conseguir a maior quantidade de recursos que você puder. Só que mesmo assim tinha alguma coisa nesse jogo que me deixava muito curioso. Por algum motivo inexplicável, durante algumas salas você conseguia ouvir um ruído bem baixo, seguido de uma explosão de sirenes e avisos sonoros. Pelo que o jogo te contava, existia um certo tipo de fenômeno naquela imensidão de andares chamada de Samusbor, e que se você não escapasse rápido o suficiente, você simplesmente morria.
Além disso, em algumas salas específicas você podia encontrar o que eles chamavam de região pós-Samusbor, um lugar cheio de gosmas estranhas e principalmente criaturas monstruosas. O lance é que esse jogo, o Klekka, ele não inventou nada disso. Na real, Samusbor é uma creepypasta criada num fórum russo chamado 2CH. E não se sabe ao certo quem ou quando essa história foi criada, mas ela se tornou tão influente, fosse dentro ou fora desse mesmo fórum, que algumas peças de mídia foram criadas justamente em cima dela. Klekka é só um exemplo, mas existem bons projetos, sejam de curtas ou até mesmo de outros jogos já em andamento, que estão tentando expandir toda essa história. Mas afinal, o que raios é um Samusbor? Samusbor é um fenômeno de natureza completamente desconhecida. Ninguém faz ideia de como isso começou, quanto tempo cada evento dura e muito menos o que acontece durante um Samusbor. Mas o que se sabe é que se você fica durante um desses eventos, você morre. As únicas duas coisas que se sabe bem sobre esse evento são os sinais que ele faz quando vai começar e os vestígios que ele deixa depois que ele acaba. No caso, vamos para os sinais. O primeiro sinal é um cheiro forte de carne crua, o sinal mais comum da aproximação de um Samusbor. Muitos moradores dizem que cheira a carne humana, como se fosse um indício de uma morte sem esperança. Antes de cada Samusbor, uma névoa roxa aparece em um ou mais pontos da área. Essa névoa se espalha gradualmente e na maioria das vezes preenche uniformemente toda a área onde ocorre o evento. Além disso, a névoa causa alucinações visuais e auditivas, causando uma forte sensação de ansiedade. E por último, um ruído. Um ruído bem baixo. Muitas pessoas dizem que se assemelha a um ruído craquelado emitido em áreas de alto nível de radiação, como se tivesse algo tóxico por perto, e principalmente algo muito perigoso. O Samusbor, por mais letal que ele seja, ele é prevenível, ou seja, com algumas pequenas precauções você consegue sair vivo. O Partido daquele mundo recomenda que, ao identificar algum dos sinais de um Samusbor, todas as portas, celas e janelas devam ser fechadas e principalmente pressurizadas. Afinal, as portas desse universo, diferente das comuns, elas são herméticas, ou seja, extremamente resistentes e veladas. Além disso, é recomendado que se desligue todo e qualquer aparelho eletrônico, assim como se recomenda o uso de protetores de ouvido para bloquear qualquer som externo. Afinal, já foi relatado que os sons do Samusbor também podem levar uma pessoa à loucura. Um evento Samusbor não tem necessariamente um tempo de duração exato. Pode durar 1 minuto, assim como pode durar 2 horas ou até mesmo dias. Para saber se um evento finalmente terminou, é só verificar se há algum tipo de som sendo emitido. Se passarem 5 minutos e tudo tiver em completo silêncio, provavelmente o evento chegou ao fim. E parabéns, você provavelmente não morreu. No caso, ainda. Porque mesmo depois do fim de um evento, as coisas ainda não são completamente seguras. Afinal, existem as CRS, as consequências residuais de um Samusbor. As CRS são categorizadas em 3. A primeira consequência é uma espécie de gosma, um muco, como alguns cientistas falam. A maioria desses mucos são destrutivos para todos os seres vivos, então o partido ordena que haja uma destruição imediata desses resíduos. Como a maioria dos residentes são pessoas de baixa renda, essa remoção normalmente é feita com o uso de ancinhos. Não é uma opção muito boa, mas para muitos deles é a única que existe. A segunda consequência são categorizadas como monstros, sendo eles ou criaturas formadas unicamente a partir do Samusbor, ou mutantes, ou seja, seres humanos que não conseguiram escapar e acabaram se transformando em alguma espécie de anomalia. E falando em anomalia, a última e a terceira consequência residual é a criação de áreas anômalas. Essa definitivamente é a consequência mais abstrata de todas. Porque, pelo que foi estudado, o Samusbor tem a capacidade de criar áreas de heterogeneidade, ou seja, áreas que violam as leis da física e são em sua maioria tóxicas ou destrutivas. Então, locais em que a gravidade não funciona como deveria, locais extremamente instáveis, ou sei lá, inundações. A ideia do Samusbor é ser quase como uma praga. Bem como uma peste negra durante a Idade Média, tá ligado? Aquela coisa que você não faz ideia de como funciona e que, por não ter o conhecimento suficiente e nem tecnologia, tudo parece meio místico. As pessoas morrem do nada, não existe uma cura, sempre tem alguma teoria acontecendo e nada é muito concreto.
E por relatos de alguns cientistas, pelo que parece, o espaço de tempo de um evento para o outro tem se tornado cada vez menor, assim tornando a vida de todo mundo que mora naquela região um inferno completo. O lance é que o Samosbor tem uma limitação, e essa limitação é justamente a parte mais fascinante disso tudo. Tá vendo esse nome gigantesco? Então, eu não sei e eu não vou tentar pronunciar isso, mas ele significa basicamente, de uma forma bem literal, a palavra gigaestrutura. E é nessa gigaestrutura que todo o universo de Samosbor existe. E por mais que essas imagens não façam jus ao que realmente é, não é que a gente está falando de um prédio gigante. Não, não é isso. A gente está falando de uma estrutura infinita. A gigaestrutura é um complexo enorme e muito provavelmente interminável, composto por blocos residenciais, fábricas e institutos de pesquisa. É como uma cidade inteira no formato de uma grande estrutura complexa. O número de andares é desconhecido, a largura, a altura e o comprimento também. É tudo tão gigante que o edifício da gigaestrutura ele não tem um primeiro andar registrado, ou um telhado, um teto. Não existe céu e nem quintal por aqui. O negócio é tão fechado que a única coisa que dá para deduzir disso tudo é que toda essa história se passa durante o regime comunista na Guerra Fria. Porque, pelo que eu pesquisei, as estruturas e apartamentos tinham um design idêntico ao das casas e edifícios durante o governo do Nikita Khrushchev, o primeiro-ministro da União Soviética durante o período pós-Stalin. E até mesmo por isso que o nome dessa estrutura tem Khrushchev no meio. O lance é que, como eu falei ali atrás, dentro dessa gigaestrutura existe um partido político. Ele meio que é o poder supremo desse local, mesmo que ninguém de fato conheça os integrantes do partido. E como tudo isso se passa durante esse período da Guerra Fria, as pessoas dessa creepypasta teorizaram que o grande partido político seria a própria União Soviética. E é aí que a história começa a tomar um rumo muito mais sério do que simplesmente uma grande névoa roxa que mata pessoas de uma forma inexplicável. Porque meio que existe uma hierarquia dentro da gigaestrutura, quase como uma pirâmide mesmo. Na base estão os residentes, pessoas comuns que vivem e tentam sobreviver naquela região. Os residentes são, na maior parte dos relatos, descritos como pessoas pobres, vulneráveis e principalmente oprimidas pelo partido. Os moradores têm acomodações escassas, comida sem gosto, más condições de vida e direitos limitados. A esmagadora maioria dos residentes é assediada, insegura quanto a seu futuro e oprimida pela situação geral da gigaestrutura. Muitas vezes ficam doentes, passam fome e entram em desespero. Acima dos residentes, meio que no meio da pirâmide, a gente tem os liquidadores, ou como eu gosto de chamar, os síndicos. Os síndicos são pessoas que ascenderam na sociedade daquele lugar. A maioria esmagadora deles eram residentes que foram selecionados para passar por um treinamento. Ao longo desse treinamento, essas pessoas iam ganhando patentes cada vez mais altas, até se tornarem, de fato, síndicos. A ideia é que eles são meio que a mão de obra do partido, meio que o poder executivo da coisa toda. São eles que oprimem os residentes quando eles descumprem regras, assim como são eles que tentam auxiliar as pessoas durante um evento de Samosbor. Os síndicos possuem armas de repressão como cacetetes, pistolas, lança-chamas e muito mais. Eles também possuem uma máscara especial que torna eles imunes a muitas toxicidades. Porém, não é confirmado se eles possuem melhores comidas, melhores habitações e melhores condições de vida. A ideia mesmo é que eles morem da mesma forma que os residentes. No fundo, só tenham mais aparatos que eles. E por fim, no topo dessa grande pirâmide, existe o próprio partido. A verdade é que ninguém faz ideia de quem raios é o partido. Se ele é comandado por seres humanos ou, sei lá, alienígenas. Eles nunca entram em contato com os residentes. No máximo se comunicam com os síndicos por rádio. E isso leva as pessoas a teorizarem que o partido talvez sejam as únicas pessoas que estão fora dos limites da gigaestrutura. Meio que como os únicos fora dessa prisão infinita de concreto. A única coisa que se sabe sobre o partido é que são eles que ditam as normas e as leis de toda a gigaestrutura. Por exemplo, eles que criaram uma lei de abolição do sistema de escrita aos residentes, fazendo com que ninguém pudesse ler e muito menos escrever naquele local. Então, todo cartaz de propaganda ou de aviso era feito única e exclusivamente com imagens. E o conteúdo dos próprios cartazes também tinha a missão de alienar as pessoas. Um dos cartazes que foram catalogados, por exemplo, tinha a imagem de uma família toda junta sentada no chão de uma sala. Todos da família usavam máscaras de gás.
E por mais que todos estivessem magros e aparentemente cansados, eles se abraçavam como se estivessem felizes, apesar de todo aquele sofrimento. A ideia dos cartazes foi descrita como a manutenção da atividade de vida não laboral dos moradores, ou seja, alienar todo mundo e fazer as pessoas não criarem uma rebelião. Agora, o motivo pelo qual eu dei todo esse contexto até agora é que surgiu um boato que muitos moradores diziam que se você passasse tempo suficiente olhando para aqueles cartazes, principalmente os que tinham a bandeira vermelha do partido, era possível enxergar criaturas escondidas dentro das cores. E os moradores diziam que essas eram as mesmas criaturas que as suas mentes criavam com base nos sons que elas ouviam durante o Samosbor, trazendo essa teoria de que, no fundo, até mesmo o próprio Samosbor era algo criado pelo partido, como se eles infestassem uma praga para justamente manter todo mundo fraco, vulnerável e principalmente dependente. Porque só o partido fornecia comida, só o partido fornecia os remédios, e se o partido fosse a única forma de sobrevivência de 99% das pessoas, então não teria como ele ser ruim. Ou se ele fosse ruim, ele acabava se tornando um mal necessário. Afinal, sem ele, as coisas seriam muito piores. A história de Samosbor, justamente por ter sido criada por uma comunidade inteira, ela tem uma dificuldade muito grande de veracidade entre o que é dito nos fóruns. Tudo que eu contei pra vocês foi um aglomerado de informações que eu fui pegando de sites russos e que se repetiam. Mas existem dezenas de seções e capítulos dessa história que, sendo bem sincero, não fazem sentido nenhum. Se a gigaestrutura é infinita, então como é que o partido pode sequer estar fora dela? Algumas pessoas dizem de pé junto que a gigaestrutura é um ser vivo, enquanto outros afirmam que é apenas um prédio muito grande. O Samosbor também é um conceito muito incompleto. Tirando o fato dele ser uma praga que mata tudo que encontra, não existe nenhuma explicação fenomenológica para ele, assim como tudo que se sabe é muito limitado. Da onde vem o muco que ele solta? O que são os barulhos que ele emite? Como raios ele cria monstros do completo nada? E assim, é claro que a gente tá falando de ficção, e nada disso realmente precisa de uma resposta. Dá pra se contentar com o fato que, no fundo, Samosbor é uma crítica anticomunista feita pelos próprios russos. Tá ligado? Um partido soviético ultra-opressor que cria obstáculos para controlar uma população pobre, como proibir a leitura ou só disseminar uma doença muito letal. Afinal, após a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, houve um processo muito forte na Rússia de descomunização. E como essa creepypasta se iniciou durante os últimos anos, dá muito para acreditar que essa história nasceu desse sentimento de revolta com o passado. E só isso já daria uma ótima narrativa. Você concordando ou não com essa visão política, dá pra aceitar que os motivos que fizeram Samosbor existir são completamente genuínos. E eu, sinceramente, acho que é a primeira vez que eu vejo uma creepypasta tão pautada na realidade na minha vida. A gente não tá falando de um homem branco de 3 metros ou um monte de salas vazias. A gente tá falando de história. Não só a história do que aconteceu há algumas décadas atrás, como a gente está falando da história atual do mundo. Todo esse sentimento de fúria e de anticomunismo depositado na criação dessa creepypasta, ele é real. Ele é um fruto de muitos movimentos políticos e principalmente um fruto de uma educação descomunizante. E por mais louco que pareça, eu acho que esse toque de vida real, esse toque de realidade russa, faz Samosbor justamente ser muito mais interessante para mim. O negócio é que, como toda essa história ela é muito nova, pelo que eu vi, os primeiros registros provavelmente são de 2010 pra cá, mais especificamente 2015 a 2018, ainda não existe muita mídia ou nem mesmo muitos fóruns para se consumir sobre isso. Até os fóruns onde eu fui buscar informações eram todos em russo, como se essa história ainda não tivesse furado completamente a bolha. O Klekka que eu falei ali atrás também não lançou oficialmente, assim como alguns outros jogos que também estão para sair. Então, o futuro de Samosbor ainda é muito promissor. Sabe-se lá o que pode ser criado, ou que fim que a comunidade pode dar a cada acontecimento daquele universo. Eu só sei que eu vou ficar de olho, e se eu achar algo que vale a pena ser dito, algo que vale a pena ser revisitado, ou só uma atualização, eu com certeza vou trazer pra vocês. Aliás, eu vou deixar um documento na descrição desse vídeo reunindo todas as informações que eu encontrei sobre essa história, para quem quiser ler e se aprofundar melhor. E se tu quiser falar o que você descobriu ou teorizou aqui nos comentários, seja mais do que bem-vindo. Eu realmente estou querendo aprender um pouco mais sobre tudo isso. Existe uma chance de eu ter interpretado errado alguma coisa, já que tudo estava russo e traduzido russo para o inglês para o português pode acabar tendo alguns tipos de anomalias gramaticais. Então também, se você for uma pessoa que fala russo e quiser me corrigir,
sinta-se à vontade. Obrigado a todos que assistiram e a gente se vê num próximo vídeo. Eu sou o Tropia e tchau, tchau.